As ações da Apple fecharam em queda nessa segunda com o início da Apple Worldwide Developers Conference, conhecida como WWDC. No evento anual, a empresa apresenta novas tecnologias e atualizações de software. As novidades da gigante de tecnologia foram recebidas com pouco entusiasmo, com os investidores decepcionados com o avanço considerado limitado da Apple no campo da inteligência artificial. Para falar sobre esse assunto e a trajetória de inovação dessa empresa, eu converso agora com o apresentador do Conexão, Marcelo Favalli. Bom, Favalli, boa noite para você. O que essa reação do mercado indica sobre o futuro da empresa? A gente pode dizer que há algo que indique? Podemos, que não tem futuro, que talvez a Apple tenha parado no tempo. Olha que contradição, um evento que é esperado por desenvolvedores e o público consumidor dessa, que é uma das maiores marcas do mundo de todos os tempos, Sim. Saiu decepcionada por uma empresa que se pautou pela inovação. Isso fala muito. Boa noite, Cris Pelágio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Para a gente olhar o que foi essa WWDC da Apple e a palavra-chave decepção, vamos olhar para o que primeiro foi apresentado no evento de hoje, novos recursos do carro-chefe da Apple, o iPhone, entre outros gadgets, mas está aqui. E aí começou essa levada de decepções. Nada que os outros concorrentes já não tenham feito antes e que eles não trouxeram nada demais. Vamos começar aqui. Tradução ao vivo. Então você está assistindo um vídeo, fazendo uma ligação telefônica e há tradução de alguns idiomas de texto e áudio. Realmente é um recurso fascinante, baseado em inteligência artificial, mas nada que os sul-coreanos da Samsung e os chineses da Huawei e da Xiaomi, só para citar 3 empresas, já não tenham feito isso o ano passado. O ChatGPT ganha recursos e se integra ao hardware do iPhone. A questão é que a voz falante do iPhone é a Siri. E a Siri ainda não chegou aos contornos de inteligência artificial do ChatGPT. Então a Apple preferiu um outro recurso que não o próprio para dar essa resposta imediata de inteligência artificial. Mais um ponto negativo na leitura de usuários, dos entusiastas e dos investidores principalmente. Aí tem um negócio bacana. Visual Intelligence é um recurso que a câmera do iPhone persegue o olho do usuário e percebe que ele está olhando fixamente para uma data, para um evento e pergunta se este evento não quer ser colocado na agenda do usuário. Tudo bem, é um recurso diferenciado, mas não é alguma coisa que se use com tanta frequência do que os outros. Depois, claro, o que ainda deixa a Apple muito famosa é uma herança do Steve Jobs, da leitura que ele fazia dos recursos visuais da Apple, os recursos gráficos. Então tem ali recursos para criar novos emojis, atalhos de ícones ou como reorganizar os ícones na tela, compra online. Isso também, de fato, é muito interessante. O software consegue perceber quando o usuário recebe um e-mail dizendo sua compra está a caminho, já foi entregue. O software cria um inventário do que você comprou naquele mês, naquela semana, naquele ano, organiza o que está para chegar, o que já foi entregue, o que foi devolvido. E eles também apresentaram o que eles chamaram de vidro líquido, que na verdade é uma maneira de se enxergar os ícones, tem muito a ver com recursos gráficos, mas não é um grande avanço tecnológico. E aí, para aqueles que não acompanharam a evolução dos iPhones, o iPhone X, que é de 2018, para de ser atualizado para esse chamado iOS. Seria o iOS número 16, mas a Apple preferiu chamar de 26, porque é da temporada 2025-2026. Então, quem tem iPhones mais antigos param de ser atualizados, algo que é muito criticado na Apple, que é essa obsolescência programada, para você sempre ir comprando. Agora, vamos ver se os investidores gostaram? A gente já deu spoiler que não. Próxima tela, por favor. Não é uma coincidência o gráfico, que ele é bastante ilustrativo. Tá aqui, ó. As ações, começa o evento, tuf.
queda vertiginosa de mais de 1% num único dia, de uma das empresas mais valiosas do mundo. Isso é muito importante. E está aqui o gráfico, tem uma queda pontualmente na hora em que os investidores percebem que a WWDC não vai trazer nada de novo, nada de surpreendente. E eu deixei o melhor ou o pior para o final. Queria mostrar a próxima tela do que foi a Apple ao longo da história. Disruptiva, né? Lança o Macintosh em 84, que facilita o computador pessoal. Pessoas comuns que não tinham uma intimidade com a informática conseguiram usar um computador pessoal. Eles ajudaram a cunhar a expressão personal computer. 98 o iMac, aqueles coloridinhos que eram super fáceis de usar e tinha uma capacidade de processamento altíssima. Também colocou a marca em outro patamar. O iPod em 2001. Esse aqui talvez para gerações mais novas seja menos impactante do que foi para a minha geração. Isso mudou a indústria fonográfica, completamente disruptivo. A música, como a gente consome, é antes e depois do iPod. O iPhone depois dá outro impacto na história da tecnologia. Com o iPhone, que depois foi imitado, o design, as características, os ícones, o toque na tela, por tantos outros fabricantes, faz com que a gente fale cada vez menos e interaja com os dedos, com os olhos cada vez mais. Algo muito disruptivo. O iPad, que torna um processo maior para leitura, afastando a gente do papel, outra coisa disruptiva. 2010, nós estamos em 2025. Daí para frente, vem esse passo mais lento. Tudo bem, tem o Apple Watch, esses wearables, os vestíveis, mas a Samsung, outras marcas já tinham feito isso. Ele não é o grande lançador dessa tecnologia. E mais recentemente, o tal do Vision Pro, que não entrou assim no gosto da maioria das pessoas, até porque é muito caro, para um uso muito específico, para você usar uma espécie de um computador virtual. Isso não caiu no gosto popular, não tem tantos recursos e tantos ícones, acabou aí sendo algo muito futurista, mas que se perdeu no longo da história. Então, o que a gente vê é que a Apple de hoje não é mais como foi antigamente. Cris Pelágio, olha, a gente já viu isso acontecer com outras marcas, hein? Sim, com certeza. Essa linha do tempo aí deixa tudo muito claro, que aí a gente, né, da nossa geração, iPod, iPhone, é impressionante. Tá aí. A ver se eles se recuperam. Vamos ver. Te chamo de novo já, daqui a pouquinho.